Que culto abençoado. Deus está falando em cada louvor, em cada oração. Amém? Todo mundo achou? Amém. E diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém? Todo mundo pode assentar? Faz mais ou menos uma semana que essa mensagem não sai do meu coração. E claro que quando a gente prepara uma mensagem, acho que a gente é o primeiro a receber, ainda que seja uma exortação, né? Graças a Deus. E quando a gente vai nesse contexto de Apocalipse 2, quando Jesus começa a querer enviar cartas para 7 igrejas daquela época, a gente imagina que Jesus ele vai só exortar cada uma delas, né? Ele vai, vamos dizer assim, ele vai querer pôr elas na linha, né? A maioria delas pelo menos. Naquele tempo só tinha João, o apóstolo vivo, né? A maioria, quase todo mundo já tinha morrido. E a igreja viu uma perseguição terrível. E aí ele decide, Jesus aparece para João, se apresenta, ó, eu sou Jesus no corpo glorificado, né? No Apocalipse, no capítulo 1. E quando chega nesse, ele fala: olha, agora escreve a minha igreja, as minhas igrejas. E a primeira igreja que ele pega é a igreja de Éfeso. Os Efésios, em que Paulo tinha ido e ficado 3 anos lá. E quando ele começa essa exortação, ele fala assim, ó: eu conheço as tuas obras. E eu achei isso muito interessante, porque apesar de Jesus Cristo querer exortar cada uma delas de maneira diferente, por isso ele fala para 7 igrejas e não só para uma, e generaliza tudo, porque ele trata com o indivíduo de maneira diferente. Cada um tem a sua particularidade e Jesus conhece cada uma delas. Ele chega e fala: olha, eu conheço as tuas obras. Ou seja, Jesus ele não é alheio à humanidade. Ele sabe, ele conhece cada um. Ele sabe o que você está fazendo. Ele está ciente. Ainda que às vezes a gente até pense: poxa, fulano de tal não está vendo o que eu estou fazendo, né? Ou, nossa, fulano de tal queria um cargo. Bom, Deus está vendo a sua obra. O Deus que tudo sabe, o Deus que tudo vê, Ele acompanha a tua vida, de cada um que está aqui. Isso é um Deus de amor. E ele começa uma exortação, mas ele começa diferente. Porque geralmente quando a gente vai exortar alguém, ou a gente imagina uns pais aqui, quando vão falar do filho, geralmente fala: olha, você fez aquilo lá, seu danado, né? E vai dar uma correção, ou vai dar uma bronca. Mas Jesus é diferente. Jesus ele chega e geralmente, na maioria das cartas, ele fala assim, ó, com essa igreja ele falou assim: conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são. Primeiro ele vai enumerar as qualidades daquela igreja. E Jesus não chega acusando ninguém. Ele começa pela qualidade. Isso é um ato de amor. Jesus não é como um acusador que vai falar: olha, você fez isso, fez isso, fez isso. Não. Ainda que Jesus queira endireitar a nossa vida, Ele enxerga primeiro as nossas virtudes, as nossas qualidades. Esse é o amor de Jesus Cristo por nós. Jesus não enxerga como o homem vê. Eu posso ver uma pessoa passando ali na rua e falar: poxa, o cara fez uma coisa errada ali. Mas eu não sei
quais são as virtudes dele. A gente, ainda que se conheça um pouco, a gente não sabe qual a virtude de cada um aqui, ou todas elas, talvez a gente conheça algumas, mas Jesus, pela sua particularidade, conhecendo cada um de nós, ele vai chegar e analisar: olha, eu sei naquilo que você é bom, eu te amo, eu sei a sua virtude, eu sei da sua obra, eu sei o que você está fazendo. Ele nunca vai chegar jogando pedra em ninguém. Por isso, esse jugo de sacrifício, esse jugo de religiosidade, acabou na cruz. Hoje em dia ele veio e mostrou amor naquela cruz. De maneira que, olha, ele amou tanto a gente que se sacrificou numa cruz. Essa é a maior prova de amor. Então, Jesus, ele é assim. Ele enxerga você como você é de fato, com uma imagem e semelhança de Deus. Amém? E ele começa falando: olha, tem perseverança, continua a falar das qualidades da igreja. E apesar de todas as qualidades, quando Jesus vai falar: olha, eu tenho uma coisa contra você, né? E ele fala: olha, você deixou o primeiro amor, cara. Como quem diz assim: olha, do jeito que você me amava, eu só tenho uma coisa contra você. Cadê aquele amor que você tinha por mim? Cadê aquela forma de me buscar? Cadê aquelas obras que você fazia? É só isso que eu tenho. Como quem diz assim: olha, tudo bem que você seja perseverante, tudo bem que você pôs à prova, foi zeloso na palavra, mas o que eu mais prezo é o amor que você tem por mim. A gente vê Jesus revela aqui, apesar dele ter aparecido para João num corpo glorificado, em que João não conseguiu nem olhar para ele, desmaiou, a Bíblia diz, né? Apesar de um ser grandioso, um Deus todo poderoso, ele só quer uma coisa de nós: que o amemos. Essa é a maior exigência, vamos pôr assim, que Deus faz de nós: que você me ame. É como se ele falasse para a humanidade: que você me ame. Quando ele fala em Oséias: olha, Israel que era menino, como menino criei. Quando mais você crescia, em Oséias 11, se não me engano, quanto mais você crescia, eu te pegava, te trazia para mim de novo, porque eu te amo. Deus é um Deus de amor. Às vezes a gente passa as 24 horas que a gente tem no dia, e a gente tem muita preocupação, a gente caça uma coisa ali, outra aqui. Eu falo por mim mesmo. Trabalho aqui, ali, depois tento fazer um bico ali, ou cuidar da minha filha, revezar com a minha esposa, que ela tem 6 meses só. Mas eu quase não paro para pensar em como Deus é amor para com a minha vida. Eu não sei se é assim com os irmãos. Quando a gente olha o céu, em que a Bíblia mesmo diz que os céus manifestam a glória de Deus. Sabe, quando a gente olha de manhãzinha, será que a gente para e pensa: opa, nossa, que sol bonito. Cara, isso é a manifestação do amor de Deus, né? Ou quando a gente olha e fala: pô, que céu que está nublado. Pô, isso também é manifestação do amor de Deus, cara. Porque faça o calor ou faça a chuva, isso tem um propósito diante do céu. Seja para regar a terra, seja para esquentar o nosso corpo de manhãzinha, não importa. Tudo é prova do amor de Deus. Se eu acordo com saúde para trabalhar, é uma prova do amor de Deus. Ou se alguém passa por uma aprovação, ou até mesmo eu, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Deus é um Deus de amor. E o que Ele exige de nós, vamos pôr assim, o que Ele espera, é simplesmente que a gente retribua uma parte desse amor com Ele. Seja com o próximo que passa, seja com uma pessoa que a gente nunca viu. Deus é amor. Eu não me lembro se eu já contei essa história aqui, mas se eu contei, infelizmente vou ter que contar de novo. Eu ouvi isso numa pregação, eu gostei muito, em que existia um mestre e existia o discípulo do mestre, vamos pôr assim. E o discípulo do mestre, ele chegou para Deus, para o mestre, e perguntou: mestre, como é que eu faço para amar a Deus? E aí o mestre foi lá, eu acho que eu já contei. O mestre foi lá, colocou a cabeça do
do filho debaixo, do discípulo debaixo d'água, e o discípulo sem entender nada, né? Ele começou a se debater, respirou de novo, deu aquela coisada, aí o mestre foi lá e abaixou de novo a cabeça dele, ele se debatendo, deu mais aquela respirada salvadora, e o mestre de novo mais uma vez, e o discípulo assim se batendo, sem entender nada, sendo afogado. Quando ele estava quase desfalecendo, aí o mestre foi lá, puxou ele sentou assim na beira do rio, sem entender nada, e falou: mestre, eu só te fiz uma pergunta. E ele falou: olha, você vai amar a Deus de fato quando você desejá-lo como você desejou o ar para respirar agora. Viver com Deus é isso. Ainda que a Bíblia mesmo diz que a velha do justo, ela vai brilhando até esse dia perfeito. Não significa que hoje você tem que fazer. Bom, você pode começar hoje, que Jesus ajuda. E todo dia vai ser uma caminhada em que você pode provar o seu amor e experimentar mais do amor de Deus. Esse culto hoje foi maravilhoso. Deus está falando desde da primeira oração, graças a Deus por isso. E eu não sei se você está longe do primeiro amor. Isso não quer dizer que você esteja, mas Deus fala com cada um de maneira diferente. A questão é, Ele é um Deus de amor, e Ele espera que nós o amemos também do mesmo jeito. Ele fala: lembra-te de onde caíste e arrepende-te. E se a gente ficar pensando, tá, peraí, eu realmente não estou no primeiro amor que eu tinha antes. Eu reconheço que eu já busquei muito mais do que eu busco hoje a Deus. Eu reconheço que eu estou longe daquilo que eu sonhei quando eu comecei o meu evangelho, a minha caminhada com Deus. Talvez você esteja pensando isso, eu já pensei. Eu pensei a semana toda nisso. E a pergunta é: então, como eu faço para voltar àquele primeiro amor? E a resposta é muito óbvia, né? Você não precisa andar ajoelhado aí 500 metros, você não precisa pagar promessa, você não precisa de nada disso. A Bíblia deixa bem claro a resposta mais óbvia possível. Ele fala: volte às primeiras obras. Volte às primeiras obras que você fazia antes. Quando você orava mais, quando você... eu, no meu caso, por exemplo, quando eu pensava: hoje eu vou passar um período todo lendo tal livro da Bíblia. Aí eu queria ler ele todo. Aí agora eu vou ler outro. Durante muito tempo da minha vida eu parei de fazer essas coisas. Chega um certo momento que você fala: poxa, eu vou ler, mas fica aquela coisa meio mecânica. Não, eu vou ler porque eu não li hoje. Mas isso não é ter amor com Deus. Então volte às primeiras obras. De querer evangelizar qualquer pessoa. Eu me lembro que no segundo ou terceiro ano que eu realmente tinha me convertido de fato, eu estava no meu trabalho e falava: ó, já viu aquela passagem na Bíblia? A pessoa nem era crente, a pessoa me achava até chato. No meu celular ficava só áudio de pregação, né? Mas isso era as primeiras obras que eu tinha com Deus. Cada um tem a sua particularidade. Às vezes você não fazia uma meta de ler livros, beleza, mas às vezes você falava: eu quero orar 1 hora, ou então não esperava a hora de chegar em casa, falava: agora eu vou me ajoelhar e vou orar. Não esperava a hora de chegar em casa, falava: não, agora eu vou jejuar por tempo indeterminado e pronto. Ou então fazer como Paulo falava, ele falou: buscai os dons com zelo. Quando você parava, falava: não, eu vou pegar essa palavra e vou buscar os dons com zelo. Ah, se você quer curar, busca com zelo. Se você quer pregar, revelação da palavra, ser mestre, busca com zelo. Deus não vai te cobrar nada para te dar um dom, a não ser, a única coisa que Ele quer é o seu amor com Ele. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não ia trazer uma mensagem muito grande, não? Amém.